Olá, tudo bem pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aí com a notícia da irmã Josina que tá no corona. Então nós temos que orar por ela e tal, não só por ela, como possível também, que o médico não descobre o que ele tem e precisamos de muita oração. Outra coisa, por causa dessa nova variante, o Omicron e tal, tem muita coisa acontecendo, muito surto de vírus para todo lado aí, e eu quero que você esteja orando para que você continue sendo protegido, né? E me lembrou uma coisa, o Alex gravou uma palavra sensacional para mim o ano passado, quando ele estava com o vírus, foi em agosto mais ou menos do ano passado, não de 2021, 2020. E o assunto é muito pesado, que é sobre o vírus que está no meio de nós, muito forte. E eu queria que você prestasse atenção na palavra, porque é como você se vacina. Então eu queria que você entrasse nessa fila da vacina, que seja escalado logo e seja vacinado. Fica na paz, assiste com atenção essa palavra, é muito importante para a tua vida, tá bom? Deus te abençoe. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou eu aqui cumprindo meu isolamento e muita saudade de vocês. Queria nesse momento compartilhar uma palavra com vocês. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse texto ele é voltado nessa passagem aqui em particular para a ceia do Senhor. Eu acredito que todos já devem ter ouvido esse texto ser lido no dia da ceia, onde o pastor sempre frisa que nós temos que nos analisar para participar da ceia. Mas eu acredito que esse versículo ele sirva para todo momento em nossas vidas, porque se eu estiver constantemente me analisando, não vou permitir que a minha santificação seja abalada e, consequentemente, que a minha intimidade com o Senhor seja abalada, porque a minha intimidade com o Senhor está diretamente relacionada à minha santidade, né? À minha santificação. E a melhor forma de nos analisarmos é através dos nossos atos. Muitas vezes nós nos analisamos em cima do que nós falamos ou em cima do que nós pregamos. E muitas vezes essa análise ela se torna uma análise falha, porque nem sempre a gente vive aquilo que a gente prega. Então, a melhor forma é analisar os nossos atos, porque os nossos atos estão refletindo perfeitamente aquilo que a gente vive. E isso teve um acontecimento que me levou a pensar nisso, né? A ficar refletindo sobre esse texto. Eu tive contatos indiretos com pessoas que tiveram coronavírus e por estar trabalhando e tendo contato com clientes, com o pessoal do trabalho, eu achei melhor fazer o teste para que eu não tivesse contaminado, eu não estaria transmitindo esse vírus de forma inconsciente. Então eu resolvi fazer o teste do coronavírus. E para minha surpresa, deu positivo. Estou bem, sem sintomas, mas para mim foi uma grande surpresa quando eu vi o teste dando positivo. A Thaís até falou que o meu semblante mudou quando eu fiquei sabendo que tinha dado positivo. E aí isso me leva a pensar o seguinte: em João 3:6 está escrito assim: o que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Por causa disso, do que aconteceu, eu fiquei pensando, refletindo sobre o que é primordial na minha vida, o material ou o espiritual. Não estou dizendo que eu não me importo com a saúde, não é nada disso. Vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Tem um vírus que é muito pior do que o corona, do que o Covid. O coronavírus nem se assemelha a esse vírus, que é muito pior, que é muito mais letal. E esse vírus está descrito na Bíblia. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Está escrito assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E por que eu fiquei pensando nisso? A minha reação de surpresa por ter dado positivo o coronavírus ficou marcada. Mas eu não tive a mesma reação quando eu fiquei sabendo que eu tinha o vírus do pecado. Então, isso, baseado lá no livro de João, me leva a acreditar que eu sou nascido da carne. Mais uma vez, eu não estou falando que a gente tem que estar feliz porque está com corona, que está doente, porque não é nada disso. A única coisa que eu estou querendo dizer é que uma coisa material, uma coisa terrena, me abala. Mas uma coisa espiritual, não. Eu deveria estar muito mais preocupado quando tive a notícia de que eu tinha o vírus do pecado. Porque esse vírus, ele me afasta completamente de Deus. O coronavírus, se eu sou uma pessoa que estou voltado para o lado espiritual, que busca ao Senhor, que viva a palavra, eu deveria, teoricamente, até enxergar com bons olhos. Poxa, vou ficar isolado, mais tempo para estar com Deus, não vou precisar trabalhar, vou ficar quietinho no meu canto, tenho tempo suficiente para estar com Deus. Não, fiquei surpreso por estar com coronavírus. Não estava preocupado em relação a ficar doente, leito de UTI, nada disso. Como eu já disse, não tive e não tenho nenhum sintoma. O que me ficou marcado foi simplesmente a minha atitude, a minha ação. E analisando essa minha ação, eu vi mais uma vez que eu estou voltado para as coisas materiais. Então, temos que estar constantemente nos analisando, vigiando e nos preocupar o quê? Com aquilo que vai nos afastar de Deus. O vírus do pecado, como eu já falei, ele é muito pior do que o coronavírus. Porque se eu estiver infectado com o vírus do pecado, eu não posso ter comunhão com Deus. Como eu estou infectado pelo coronavírus, eu não estando em pecado, eu vivendo a palavra, mesmo infectado com coronavírus, eu posso ter total comunhão com Deus. Vou ter mais tempo de estar buscando a Deus, de estar orando, de estar louvando, de estar lendo a palavra. Então, queria só deixar essa palavra aí para vocês, vamos nos analisar, porque constantemente a gente está passando cometendo atitudes que não condiz com a palavra, mesmo sabendo da verdade e muitas vezes pregando, falando da palavra. Uma vez a gente estava na igreja e
E eu falei de analisar nossas ações. Até, se eu não me engano, o Edson, ele pediu a palavra e falou assim: mais importante que as ações são as nossas reações. Porque às vezes a gente ainda está lutando, está trabalhando com as ações, está buscando agir, mas e naquele momento em que pisam no seu calo, em que você fica sabendo que falaram mal de você, qual é a sua reação? Aquela hora no trânsito que você tomou uma fechada, qual é a nossa reação a tudo isso? A reação de quem busca Deus ou a reação de quem vive na carne? Quem vive na carne é carne. Quem vive na carne está voltado para as coisas da carne. E com isso não pode adorar a Deus. Então, eu deveria, como eu falei, estar surpreso com o vírus do pecado. E aí sim, ter a certeza que esse vírus me mataria com a morte pior, com a morte mais cruel, que é a morte espiritual, que é a morte que me separa de Deus. Ok? Só queria deixar esse momento de reflexão aí. Espero que vocês estejam bem mais uma vez. E um abraço para todos vocês.